No Brasil, hoje se fala muito de Pix. As pessoas estão preocupadas com transações porque elas estão preocupadas com questões econômicas. Eu não tiro a razão dessas pessoas. É escondido delas o fato de que elas não podem se proteger e que o Estado é o culpado disso. E quando eu falo Estado, é o poder executivo com anos de PT, o poder legislativo com a elite que domina o Brasil, o Centrão, e o poder judiciário, com uma agenda bem clara. A Agenda 2030, uma agenda socialista interna, própria da América Latina, e interesses em manter-se no poder, com um medo extremo de ser regido pela vontade popular. Durante anos, os comunistas tentaram assumir o poder em vários países, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, porque a Ásia já estava toda sob o controle deles. A China, a Coreia do Norte, a Rússia. Todos esses lugares já estavam dominados pelos comunistas, então faltava a Europa e faltava a América do Norte. A América Latina, na década de 60 e 70, sofreu vários ataques de grupos terroristas que atuaram de modo absolutamente criminoso para tomar o poder. Algumas respostas foram dadas no Chile e no Brasil, mas isso não durou muito tempo. Os comunistas mudaram de estratégia e pensaram duas vezes antes de atuar como eles estão fazendo hoje em dia. Após alguns anos de mudança de estratégia, sobretudo após a perestroika na Rússia, a abertura, o fim do muro de Berlim, os comunistas mudaram completamente de estratégia e decidiram então que agora eles precisavam dominar as mentes e os corações. Eles precisavam então dominar as igrejas, dominar as nossas escolas. Abandonaram os atos criminosos de terrorismo e passaram então a dominar as nossas instituições. Essas ações tiveram muito êxito. No fim das contas, os comunistas conseguiram criar a ONU, dominar a ONU por dentro, evitando que os países tomassem suas decisões domésticas e impuseram aos países decisões internacionais em nome da paz. Após a ONU, vários grupos, blocos que foram criados para dominar regiões foram então minimizando e minando cada vez mais a autodeterminação local, a soberania dos países. Então, mesmo que o povo conseguisse fazer alguma coisa, era-lhes retirado o poder porque esses blocos e esses poderes globais iam impondo as suas agendas. Assim o povo ficando cada vez mais distante de tomar a decisão para determinar o futuro de suas vidas. Eu quero falar com você algo não tão profundo e não tão genérico, mas muito particular e que toca diretamente a sua vida. Você que mora no Brasil sabe que eu estou nos Estados Unidos em exílio. Tenho um filho americano e também os Estados Unidos hoje é um local que eu quero guardar com todo o meu coração. Por isso esse vídeo é sobre o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, nós temos um criminoso no poder, rodeado de criminosos no poder judiciário e no poder legislativo. Que tipo de poder é esse que o Lula conseguiu? Muitos acham que o Lula não tem poder algum, ele é apenas um fantoche. De fato, não é de todo mentira. Ocorre que Lula tem um mentor, chamado José Dirceu. E junto com seu mentor, ele criou o Foro de São Paulo. Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, mas a mão que organizava tudo na América Latina era o terrorista José Dirceu. Um homem que sequer pode pisar em território americano. José Dirceu, para quem não sabe, protagonizou um momento muito importante na história entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, ele só está liberto porque sequestraram um embaixador americano. As pessoas responsáveis pelo sequestro também não podem pisar em território americano. Passados muitos anos após o episódio do sequestro, hoje, Dirceu continua atuando como a mão que está por trás de Lula. Lula organizou na América Latina, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, denunciado pelo professor Olavo de Carvalho durante anos, ignorado pela mídia, ignorado pelos militares e por todos os intelectuais e todas as academias no Brasil. Nenhuma universidade jamais deu atenção ao Foro de São Paulo. Nenhuma pesquisa foi feita, nenhum estudo foi feito, a não ser para dizer que o Foro de São Paulo não passava de um grupelho de esquerdistas, como se fosse um think tank pensando no melhor para os seus países. Na verdade, o Foro de São Paulo é uma recriação da União Soviética, ou seja, um bloco de poder local para poder dominar esses países com a agenda marxista. E aqui eu quero lembrá-los da frase de um intelectual marxista, quando ele mesmo estava corrigindo alguns brasileiros que queriam aplicar o maoísmo no Brasil. Ele cita Mao Tse-tung. Todo marxista é um internacionalista, mas ele precisa assumir uma identidade local antes de tomar o poder. Essas palavras são de Mao Tse-tung e foi assim que ele aplicou o comunismo na China. Eder Saad, o autor desta frase, usou isso para poder transformar a ação comunista no Brasil. Ele é um dos fundadores do PT e ele explica muito bem por que o PT usa identidade nacional
antes de assumir o poder internacionalista que é próprio de todo e qualquer marxista. Esse poder internacionalista engloba poderes de vários países, de grupos comunistas de vários países, em torno de um único objetivo: chegar até a sociedade socialista para assim implementar o comunismo. É óbvio que eles não acreditam nisso, porque o comunismo não passa de um modo muito bem feito de manter-se no poder, eliminando, matando e destruindo seus oponentes. E é isso que fez Hugo Chávez, é isso que faz Maduro, e é isso que agora está fazendo Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, que tomou o poder por meio de golpe várias vezes. E eu vou provar. E o que tudo isso tem a ver com os Estados Unidos da América, sobretudo hoje em dia? Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ex-militar venezuelano, coordenava as ações de Maduro e não só, trabalhava até mesmo antes já com o Hugo Chávez. Ele abandona o regime de Maduro e declara apoio a Guaidó, o homem que controlava, coordenava e ajudava Maduro, Hugo Chávez, para poder, por meio do narcotráfico, financiar toda uma agenda socialista na América Latina, foi preso na Espanha. Extraditado para os Estados Unidos, hoje enfrenta a justiça americana por ser responsável por entregar drogas e armas nos Estados Unidos. A acusação é tão séria que ele mantém-se encarcerado e quase ninguém sabe o que ele realmente falou para a justiça americana. O que ele disse para as autoridades espanholas até agora não foi liberado integralmente. O silêncio em torno de Carvajal é ensurdecedor. Esse homem é a peça crucial para entender o que de fato fez com que o Foro de São Paulo conseguisse tanto dinheiro junto com o narcotráfico para implementar várias agendas socialistas e comunistas na América Latina, sobretudo fraudando eleições e conquistando juízes, desembargadores, como já confessou Fernandinho Beiramar em uma matéria do jornal R7. Quando eu deixei o Brasil para cobrir as eleições em 2020, não tinha planos de ficar nos Estados Unidos. Pelo contrário, a minha empresa estava no Brasil e queria apenas expandir o Terça Livre nos Estados Unidos. Isso não foi possível porque uma das denúncias que fiz foi sobre escutas telefônicas foram realizadas em Brasília para poder saber o que o então presidente Jair Messias Bolsonaro iria fazer. Essas escutas envolviam a Embaixada da Coreia do Norte, a Embaixada da China e membros do Judiciário brasileiro. À época que fiz essa denúncia, também na Record, quase ninguém deu ouvidos. Fui zombado durante anos e depois tudo foi confirmado por outros órgãos de mídia. Eu precisei pedir asilo nos Estados Unidos da América, onde me encontro livre com minha família, após uma espera de 3 anos e meio sem ver meus filhos e esposa. E para quem acha que eu vou me calar, vou parar, vou descansar e curtir a vida nos Estados Unidos, está muito enganado. Agora, mais do que nunca, eu quero levar ao presidente Donald Trump e toda a sua equipe qual é a ligação que existe entre Carvajal e Lula, porque o Carvajal chegou a denunciar na Espanha que Lula foi financiado por Maduro com dinheiro do narcotráfico. E recentemente, Trump decretou que os grupos de narco-guerrilha no México são grupos terroristas. Em breve isso não será diferente na América Latina e todos os grupos terroristas que estão atuando na América Latina serão declarados como tal. Lula, financiado por terroristas, apoiado por terroristas, um homem que diz que o Estado de Israel é um Estado genocida, é aplaudido por Hamas, Hezbollah, cujo vice-presidente foi ao Irã ao lado de todos os terroristas que a mídia tenta ocultar, será desmascarado e tratado como tal. Para quem pensa que eu vou curtir a vida na América, eu tenho um recado. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. E o Washington vai saber. Que está na bio, divulgue para todos os seus amigos e vamos fazer esse documentário Sacudir o Brasil. 2026 não será como o Lula pensa.